Nesse vídeo nós iremos trazer para vocês um comunicado ao mercado envolvendo o Banco do Brasil, uma notícia muito importante, um comunicado ao mercado envolvendo a Copasa e um comunicado ao mercado envolvendo a Cogna. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E começando pelo comunicado ao mercado de Cogna, ela informa ao mercado que no dia 15 de dezembro de 2021, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC expediu a Portaria 1927, autorizando, enfim, o início das atividades do curso superior de graduação em Medicina, com 50 vagas anuais, na Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó, localizada em Codó, no estado do Maranhão. E aí a Cogna esclarece que com essa autorização a empresa dá mais um importante passo na direção da sua estratégia apresentada no Cogna Day de 2021, na qual medicina será um dos pilares de crescimento da Cogna. E de acordo com a expectativa de alcançar 636 vagas de medicina para o exercício findo de 31 de dezembro de 2022, ou seja, a Cogna espera conseguir mais de 600 vagas até o final do ano que vem. A aposta da Cogna atual é medicina, já que os cursos de medicina possuem uma margem de lucro bem superior aos demais. Você sabe que as mensalidades de cursos de medicina no país são absurdas, porque eles colocam o preço que eles bem querem. E conforme eu trouxe aqui no canal, houve no Cogna Day uma nova projeção de guidance com aposta na Croton Med, justamente visando a área de medicina. E vamos ver se essa estratégia da Cogna vai de fato resultar em bons frutos. Em relação à Copasa, o comunicado ao mercado é o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que foi comunicada em novembro. Então a Copasa informa aos seus acionistas que a AGE prevista para o dia 17 de dezembro às 10 da manhã foi cancelada, conforme solicitação do acionista controlador da empresa, que é o Estado de Minas Gerais, para aprofundamento dos estudos sobre a matéria. E o que previa o edital de convocação? Eu trouxe aqui para vocês. Tinha como pauta tratar sobre ajuizamento de ação contra a Arsai, que condenou a Copasa à devolução de diversos valores por cobranças supostamente irregulares lá no município de Belo Horizonte. E então, como a empresa já promoveu a devolução desses valores, ela iria entrar com ação contra a Arsai por entender que foi algo irregular. Só que esse cancelamento ocorreu justamente para aprofundar os estudos sobre essa situação. Ou seja, o controlador entende que é melhor ter mais cautela antes de entrar com essa ação judicial. E aí, em virtude do cancelamento, o edital de convocação publicado no dia 26 de novembro no Diário Oficial de Minas Gerais e na CVM, bem como no site de Relações de Investidores da Copasa, ficam sem efeito, ou seja, só desconsidera até nova ordem da empresa. E aí, a empresa informa que oportunamente vai informar sobre nova convocação de AGE e talvez a pauta seja diferente ou se inclua novas pautas para serem decididas nesse dia. Em relação ao Banco do Brasil, um importante comunicado ao mercado de uma situação que já vem se estendendo desde o início desse ano, a companhia informa que o Tribunal de Contas da União, em sessão plenária do dia 15 de dezembro, julgou adequado o cronograma de devolução para a União do instrumento híbrido de capital e dívida IHCD. Já explico para vocês o que é isso. No valor de 8,1 bilhões de reais, conforme segue. Ou seja, para que fique bem claro, o Banco do Brasil vai devolver à União Federal, governo federal, 8,1 bilhões de reais. E como que ele vai fazer isso? Por meio de 7 parcelas anuais de 1 bilhão, a primeira em julho de 2022 e a sétima em julho de 2028. E depois uma parcela final de 1,1 bi em julho de 2029. Ou seja, vai quitar essa dívida com a União em 2029. Mas você deve estar se perguntando, tá, Luan, como que se originou essa dívida e o que esse tipo de instrumento híbrido de capital e dívida? Bom, aqui nesse artigo há uma definição bem simples, mas que de fato resume esse título. É um tipo de contrato de empréstimo para reforçar o capital das instituições financeiras, que é feito pelo governo federal, ou era feito. Por quê? Conforme comunicado ao mercado do dia 2 de fevereiro desse ano, o Banco do Brasil informou que estaria analisando o Acórdão 56/2021 do Tribunal de Contas da União, que julgou irregular a realização desses instrumentos híbridos de capital e dívida pelo Tesouro Nacional, ou seja, o governo federal. E aqui tem a notícia desse acórdão. E o TCU entendeu o seguinte, que os empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional às instituições financeiras, principalmente BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que
que está no meio, por emissão direta de títulos públicos, que é esse instrumento que eu trouxe para vocês, sem previsão em lei orçamentária, são irregulares. Para o Tribunal de Contas da União, esses títulos eles violam a Lei de Responsabilidade Fiscal e outras normas de direito financeiro. O TCU apurou que houve 20 operações dessas entre 2008 e 2015, com um total de recursos emprestados de 464 bilhões de reais, uma porrada. Informa ainda o TCU que não teve autorização legal para esses empréstimos, o que é preciso nesse caso, já que envolve recursos públicos, por mais que seja para bancos estatais. O TCU informou que esses empréstimos queriam um verdadeiro orçamento paralelo, algo que é proibido pela Constituição Federal. E aí concluiu o TCU que, diante dessa irregularidade, o Ministério da Economia teria o prazo de 60 dias para informar o cronograma de devolução desses valores pelas instituições financeiras federais, entre elas o Banco do Brasil. E aí, por isso, o Banco do Brasil comunicou ao mercado que ia estudar melhor essa situação do acordo no TCU, e aí comunicou o seguinte, em 8 de abril de 2021, após ter feito esses estudos, que tinha apresentado uma proposta de devolução do instrumento híbrido de capital e dívida no valor de 8,1 bilhões com esse cronograma, ou seja, apresentou essa proposta de cronograma de devolução ao TCU para ver se o TCU daria um parecer favorável. Isso ocorreu em abril desse ano. Então, o comunicado ao mercado da presente data é justamente o fato de que o TCU julgou adequado essa devolução com esse cronograma. Então não precisa se assustar que as ações do Banco do Brasil não vão despencar por causa disso, afinal, isso já estava previsto no preço desde o início desse ano, desde abril, e na verdade a notícia é boa, por quê? Porque o TCU não julgou irregular o cronograma de devolução. Então por mais que haja aqui um desembolso financeiro contrário ao Banco do Brasil, está tudo já previsto no preço, e essa decisão do TCU acabou por beneficiar o Banco do Brasil por não prejudicar o planejamento financeiro da companhia. Lembrando que o Banco do Brasil ainda segue cotado abaixo de R$ 32,00 andando de lado, com uma queda de quase 15% nos últimos 12 meses, pagando um yield acima de 7% nas cotações atuais e tem um potencial de pagar muito mais do que isso porque o payout atual é de 40% e o lucro continua crescendo, inclusive com um aumento nas projeções de guidance. Veja que o Banco Estatal, o Banco do Brasil, que é a minha maior posição, eu tenho quase 4.200 ações, 4.188 ações para ser mais preciso, segue um PVP de 0,66, muito abaixo do seu valor de patrimônio, e é um PL de 5 vezes, ou seja, é um banco descontado. Por mais que seja estatal, não há toda essa ingerência absurda que o mercado precifica, tal como ocorre na Petrobras, por exemplo. Não estou fazendo recomendação de compra ou venda, mas é algo que todo mundo sabe. E veja também que o banco segue aí com um valor de mercado de 90 bi e um patrimônio líquido de 136 bi. Enquanto isso, a gente vê que a especulação do mercado segue com os bancos digitais. O Nubank foi recentemente listado em bolsa norte-americana, valendo 230 bilhões de reais. Ou seja, pessoal, o que o mercado está me dizendo? Que o Nubank vale 2,5 vezes Banco do Brasil, ou seja, vale quase 3 bancos do Brasil, vamos dizer assim. Lembrando que o Banco do Brasil é multicentenário, tem mais de 200 anos, já se provou no tempo, é um banco extremamente lucrativo, está reduzindo o patrimônio líquido, que antes estava em 138 bi, agora 136, está fechando agência, está se digitalizando. Ou seja, não é só banco digital que é digital hoje em dia. Muita gente se engana nesse sentido. Lembrando que o Banco do Brasil lucra mais de 20 bilhões de reais por ano e paga ótimos proventos. Enquanto isso, o Nubank recentemente apresentou nesse ano um lucro semestral de 70 milhões de reais, 70 e poucos milhões de reais. Você acha razoável um banco digital sem patrimônio negociar a 1.500 vezes lucro, enquanto o Banco do Brasil multicentenário negociar a 5 vezes lucro? Sim, eu sei, o potencial de crescimento do Nubank é muito superior ao do Banco do Brasil, isso é óbvio, só que todo esse crescimento já não está trazendo a valor presente, as atuais cotações de mercado, é uma coisa a se refletir. Vai deixando aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto e se continua comprando o Banco do Brasil, lembrando que o preço teto de Banco do Brasil é algo em torno de 38 a 40 reais, na minha visão. Já para AGF+, que é a plataforma que eu uso de investimento, o preço teto, pensando em yield de 6%, que é mais ou menos a média do que é pago pelo Banco do Brasil, é de 44 reais. Veja como o banco, em todos os sentidos, está descontado. De novo na recomendação, mas só sendo muito tolo para não ver esses dados objetivos da realidade. Enfim, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investir. Até o próximo vídeo. Fui!